a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o maior desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Em tua presença, tua doce presença, Senhor. Tua presença, tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Santo Espírito és. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz. Se coloque de pé, por favor.
Através dessa canção, nós iremos fazer uma declaração de amor a Jesus. Dizer o quanto amamos a sua presença e é por ela que nós estamos reunidos aqui, não é mesmo? Nós temos um coração apaixonado pela presença do Senhor. E eu tenho certeza que ao longo desse dia, talvez tantas coisas tentaram impedir você de estar aqui. Mas o seu amor por Jesus te trouxe até aqui, graças a Deus. Amém? E por causa da cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E como não amar esse Deus que nos amou primeiro, que nos chama de filhos e que nos amou com tamanha intensidade, que foi capaz de doar a vida do seu próprio filho, para que hoje nós pudéssemos ser alcançados pela sua graça. Amém? Que através dessa canção você declare que a sua vida é dele, o seu amor e a sua devoção é a ele e somente a ele. Glórias ao teu nome, Jesus. Teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, que morto parecia estar, a escuridão a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, tua esperança. Respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto
afeto e devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, só a igreja. Jesus, te amamos, Sim, Senhor. como te amamos, Essa é a nossa oração, Jesus. te adoramos Essa é a nossa oração, Senhor. de coração. Nós declaramos que te amamos, Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Se podemos oferecer algo a ti, é porque o Senhor já se ofereceu a nós. Não há nada que possamos fazer para retribuir tão grande favor do Senhor sobre nós, o teu amor incondicional, um teu amor, Senhor, que não olha para as nossas mazelas, mas olha para o sacrifício de Jesus em nosso lugar. É um amor que nos atrai, é um amor que nos chama para perto, é um amor divino, um amor infinito, um amor eterno, que nos lança para frente e para a eternidade com o Senhor. É um amor que nos limpa, que nos purifica, é um amor que nos sacia, é um amor que nos completa. O teu amor, Senhor, é tudo o que nós precisamos em nossa existência, e é somente porque o Senhor nos ama que nós declaramos e podemos declarar e viver e dizer que te amamos. Nós te amamos, Senhor, te amamos e desejamos mais da tua presença. Você deseja mais do Senhor? Comece a orar, comece a falar com o Senhor, declare a Ele o quanto você o ama. Você que o conhece, você que anda com Ele, você que ouve a sua voz, você que fala, você que entende quem Ele é, você que creu nele, fale com Ele, diga: Senhor, eu te amo, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti. Ah, Senhor, independente das circunstâncias, independente, Senhor, de tudo aquilo que possa me fazer parar, distrair, eu preciso te amar, eu quero te amar, eu te amo, Senhor. Te amo porque foi o Senhor que me resgatou, porque foi o Senhor que me limpou. Te amo porque foi o Senhor que me deu um novo nome, me deu uma nova identidade. É o Senhor quem perdoa os meus pecados. Foi o Senhor que me deu vida eterna. Obrigado, Senhor, por este amor que me atraiu. Ah, por isso nós podemos te amar.
Vamos declarar mais uma vez, como uma oração: nós te amamos, Jesus. Sim, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, 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 te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Você pode confirmar isso com as suas palmas, exaltando a Jesus. Aleluia. E deixa eu confortar o seu coração com uma palavra: nada nos separa deste amor, viu? Fique firme neste amor. Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Fique firme neste amor, no amor de Jesus, no amor de Deus. E com isso já cumprimente quem está aí perto de você, já aproveita essa oportunidade. Que alegria estarmos juntos. Graças a Deus. Que bênção, meus irmãos. Se você já cumprimentou alguém, pode ficar à vontade, pode se sentar. Nós também nos alegramos por você que nos acompanha pela internet, acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais. Que a graça de Jesus seja sobre você. E também confirmamos a graça do Senhor sobre nós nessa noite. Amém, meus queridos? Que bom que você está aqui, que bom que você atendeu esse chamado para adorar a Deus em família e como família da fé. É muito bom estarmos juntos, mas queremos também estender nossa gratidão por aqueles que nos visitam pela primeira vez. Se é o seu caso, por favor, sinta-se à vontade entre nós, adore a Deus mesmo, procure ouvir a voz dEle, e que você entenda que aqui você tem liberdade para de fato estar na presença do Senhor com todos nós. Nós esperamos que você volte mais vezes, a igreja também entende isso, e nós queremos demonstrar isso, dando a você uma lembrança. Então você que está aqui pela primeira vez, por favor, final do culto, pode se dirigir aos nossos irmãos que estão na entrada, bem caracterizados, e dizer a eles: olha, estou aqui pela primeira vez. Eles vão te entregar uma lembrança, tá certo? É um sinal da nossa gratidão, da nossa alegria ter você aqui, e uma esperança de vê-los mais vezes. A igreja concorda? Amém, glória a Deus. Meus queridos, hoje é uma noite especial, porque você está aqui, sabia? Amém? Uma noite especial também porque Jesus está aqui, e este é o momento de termos um encontro com Ele. Mas eu quero aqui rapidamente passar alguns avisos para a igreja, daquilo que vai acontecer, coisa breve. Quero lembrar, meus irmãos, que no próximo sábado, dia 18, vai ir aqui a célula Up Kids, que é a célula para os pré-adolescentes entre 9 e 12 anos. Vai acontecer no próximo sábado, dia 18, das 14 horas às 16 horas, tá certo? É só chegar, só trazer seu filho, sua filha. Se você precisar, quiser se inteirar mais, é só buscar a Rede Kids para alguma informação, tá certo? Nós vamos ter, meus queridos, pode passar o slide próximo, por gentileza? Sim, o encontro de mulheres que vai acontecer na quinta-feira, dia 23, não é? Então se programe, mulher, para este encontro especial. É uma chamada para você adorar a Deus como mulher. E você pode convidar outra, tá certo? Você que faz parte de uma célula da Rede Mulher, se organiza aí com sua célula para estarem todos juntos aqui, convide mais mulheres, tenho certeza que vai ser benção. Quando vai acontecer este encontro? Dia 23, numa quinta-feira, às 20 horas, tá certo? Em falar ainda da Rede Kids, a Rede Kids está organizando o Acampa Kids, que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de novembro, para a idade de 9 a 12 anos, não é? Então, papai e mamãe, você que tem o seu filho ou sua filha nessa faixa etária, incentive-o, conecte-o a esta verdade, esta realidade, este momento oportuno, não é? Há um valor aí, um investimento, que de fato é um investimento para a vida espiritual dele ou dela, e vale a pena, mas as vagas são limitadas, então é importante, quanto antes, garantir a vaga dele ou dela, tá certo? Dando o nome na secretaria da igreja. Não deixe para depois, se antecipe, se programe, vai ser bênção para ele ou para ela no nome de Jesus. Amém, amada igreja? Pastor Rodrigo, por gentileza, meu querido, nós vamos ter um momento muito especial agora, prepare o seu coração, vamos viver altas emoções aqui, né, pastor?
com a graça do Pai, mas é benção, em nome de Jesus. Precioso. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos amados, amém. Que bênção, bom estarmos aqui juntos. Eu quero pedir por gentileza que vai acender as luzes, por gentileza, meus amigos aí da mídia. Obrigado, meus preciosos. Irmãos, nós passaremos um momento tão importante no culto dessa noite, que é a investidura dos oficiais que foram eleitos pela Assembleia no domingo passado, tanto estes diáconos, diaconisas, e também presbíteros. E eu gostaria, antes de chamá-los aqui, trazer uma base bíblica em Atos no capítulo 6. Se puder projetar para mim, por gentileza, precioso, essa passagem bíblica, ou se você está com a sua Bíblia, abra também, por favor. Eu creio que é válida trazer uma reflexão também sobre este ato que nós iremos aqui realizar. Em Atos no capítulo 6 fala sobre a escolha dos diáconos, e eu quero ler aqui, parafrasear também essa passagem bíblica. Eu gostaria de destacar a partir do primeiro versículo de Atos 6, diz que naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Preste atenção, queridos. A necessidade dos diáconos e diaconisas na igreja surgiu por 3 motivos. O primeiro motivo foi por conta de uma bênção. Houve um crescimento, a igreja, a comunidade da fé começou a crescer. E a igreja que está continuamente em crescimento é uma bênção. Mas o segundo motivo que surgiu a necessidade de estabelecer diáconos foi também por causa de um problema. Algumas pessoas começaram a ser esquecidas da necessidade do partir do pão, em suprir suas necessidades sociais, como as viúvas, por exemplo. E a igreja também tem que ter um olhar para a família da igreja na fé, a família na fé, aliás, ter um olhar para aqueles: olha, pastor, tem pessoas no nosso meio que são necessitadas, tem algumas questões que precisam urgentemente suprir como alimento, precisa urgentemente uma pastoral. E quem tem esse olhar juntamente com o pastor? Os diáconos, aqueles que estão prontos para servir a isso. Ou seja, surgiu por conta de um problema. Olha, começou a crescer, e a igreja, uma bênção, mas temos que organizar agora. E terceiro motivo foi porque também surgiu murmuração. E aí alguns começaram a murmurar: ó, está esquecendo de nós, e nós, só tem eles. Sabe, todo crescimento que é uma bênção de Deus, surge alguns problemas e consequentemente algumas murmurações. A questão é: o que vamos fazer com tudo isso? E Deus deu sabedoria para termos uma clareza, a necessidade de instituir, organizar diáconos, diaconisa, para suprir a mesa, para servir, cuidar dessas necessidades da igreja e tantas outras responsabilidades. E o parecer agradou a todos. Então eles fizeram uma assembleia junto a essa comunidade de novos discípulos, e elegeram a assembleia no domingo passado. O parecer agradou a todos, fizemos uma assembleia, apresentamos homens com sabedoria, cheios de fé, do Espírito Santo. Então a igreja reconheceu nosso irmão Antônio Carlos, a nossa irmã Beatriz, a nossa irmã Edinalva, a Ermelinda, o irmão Francisco, o Gesiel, a Janice, o Jean, o nosso irmão José Lázaro, a nossa irmã Lenilde, o nosso irmão Luiz Roberto, a nossa irmã Maria de Lourdes, a nossa irmã Rosa, a nossa irmã Rosilene,
o nosso irmão Valdecir, e a igreja também reconheceu o nosso irmão Wilson Gobato, para estar à frente a serviço da igreja, e eu tenho certeza que eles vão e serão e continuarão sendo uma bênção para nós nessa caminhada, porque de alguma forma eles já estão fazendo aquilo que é proposto um diácono fazer. Nós iremos dar a eles reconhecimento, orar com eles, iremos começar também a alinhar algumas coisas para que assim possamos ser mais eficientes quanto ao nosso servir como igreja. Eu quero chamá-los aqui por gentileza, vocês, meus irmãos, os diáconos e também diaconisas, venham aqui à frente por gentileza. Queremos nessa hora orar com vocês e louvar a Deus pela vida de vocês. Pode vir aqui meus amigos, ó. Benção. Glória a Deus. Como eu disse, esses irmãos e irmãs já servem de uma forma tão especial. E nós temos uma igreja diaconal, uma igreja de serva, uma igreja que serve. Isso é muito lindo. Eu amo, irmãos, esse ministério da diaconia, porque é o ministério de Jesus. Jesus, ele foi um diácono por excelência. E tem algo que combina, e nós gostaríamos de dar a vocês algo que combina muito com o diácono. E gostaria de dar a vocês um símbolo, que é um símbolo daquilo que vai representar o ministério de vocês, o serviço de vocês. Está pronto aí, preciosa Jesus? Pedi a minha preciosa trazer ali. Nós queremos dar a vocês, irmãos, como igreja, um sinal daquilo que representa e representará ao ministério diaconal. Eu gostaria que vocês se atentassem na mensagem que contida nessa mensagem, nesse registro, né, nessa toalhinha que nós aqui fizemos para vocês. Pode ir passando para isso, por favor, pastorzão. O que combina com o diácono, que é um servo do Senhor? Sabe o que, irmãos? Uma toalha. Foi exatamente o que Jesus usou para expressar seu coração de servo. Ele usou uma toalha para lavar os pés das pessoas, para servir. Ele se colocou numa posição de servo. E estes irmãos estão recebendo um ato ou um sinal daquilo que eles vão usar no decorrer dessa caminhada na diaconia. É aqueles que vão estar prontos para servir. E fizemos uma breve mensagem registrada com apenas uma palavra, que eu tenho certeza que o coração deles testificam isso. Eis-me aqui, eis-me aqui. Esses irmãos, eu quero que vocês tanto orem por eles, respeitem e o ajudem nesse caminhar no ministério diaconal, mas saibam que estes irmãos, eu quero que vocês contem com eles, porque eles estão aqui dizendo, eis-me aqui para servir. E nós vamos caminhar juntos em nome de Jesus neste tempo, meus amados. Amém, amados irmãos. Quero chamar a igreja das suas mãos. Nós vamos orar. Ore por esses irmãos, diáconos, diaconisas. Ah, Senhor, nós te louvamos pela vida de nossos irmãos. Irmãos que o Senhor inspirou a igreja para testificar, são eles. É este, é essa. O Senhor os chamou, Pai. E nós cremos que o Senhor capacita aqueles que o chamam. O Senhor revestirá de graça, de unção, de poder, de amor. Nós cremos que o Senhor se revelará através da vida deles mais e mais. Pai, em nome de Jesus nós oramos, venha cobri-los com saúde. Deles, ó Pai, sabedoria, unção. Deles, ó Pai, a unidade. Um coração de servo que possa desenvolver, Pai, diante dos desafios que eles vão enfrentar. E nós oramos, ó Pai, abençoamos para que eles venham reproduzir o modelo de servo que possa ainda mais abençoar nós como igreja. Meu Pai, nós abençoamos para que sejam um instrumento do Senhor, sejam autênticos, que flua a ousadia, que flui o amor. Pai, nós como igreja o abençoamos, essa mesa diaconal, servos do Senhor. Nós declaramos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Oferte a Jesus uma salva de palmas, irmãos.
pelos nossos irmãos. Deus abençoe, sejam bem-vindos, irmãos queridos. Deus abençoe, amigos. Meus irmãos, Deus abençoe, tá? Quero pedir que alguns irmãos venham ao encontro deles aqui. Pode abraçar eles, por favor, queridos. Isso. Ô, meu amigo. Isso, irmãos. Pode vir ao encontro deles, abraçam eles. Quero que vocês, irmãos, olha, estamos com vocês também, queridos. Nós estamos juntos, estamos juntos para caminhar. Abraça esses irmãos e irmãs, porque eles estão com temor e obediência para servir ao Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero chamar agora também os presbíteros que foram também eleitos. Eu quero chamá-los, por favor, para que venham aqui à frente, queridos. Nós iremos também ter este momento com os nossos irmãos, os presbíteros, que irão caminhar conosco nestes próximos 3 anos, que aprove o Senhor nos conceder juntos, diante do desafio que temos como no pastoreio da igreja e diante de outras necessidades. Eu quero, queridos, também deixar para vocês uma palavra e também um conhecimento da igreja, o que combina com o ministério de um presbítero. Eu quero ler para vocês uma passagem bíblica, palavra do nosso Deus, que se encontra em Tiago, no capítulo 5, versículo 13, que diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Um dos símbolos do ministério de um presbítero, queridos, é o óleo da unção. E nós queremos entregar para vocês aqui, por favor, pastor, o óleo da unção, onde temos certeza que vocês, da parte de Deus, irão ser instrumento de Deus para orar, ministrar ao coração da igreja, orar pelo enfermo, pelo desanimado. Eu quero que a igreja possa contar com as nossas orações, como presbíteros. Quero que a igreja saiba que nós estamos também com o nosso coração para servir. E pode ter certeza que nós iremos andar, caminhar junto como um conselho, acima de tudo, um conselho de oração, intercessão, de orar pela igreja, de orar pelos enfermos, orar pelos doentes. E nós cremos que nós iremos ver maravilhas da parte do Senhor através do ministério dos presbíteros. Você crê nisso, meus irmãos? Nós lemos a palavra. Isso possa simbolizar, meus irmãos, uma ferramenta, um respaldo do Senhor sobre a vida de vocês nessa caminhada, queridos. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Já é o conhecimento da igreja, né? Esses irmãos que já têm uma caminhada, foram reeleitos, com exceção do Marcelo, né? Que nós queremos fazer a investidura dele neste momento. E chamar você a vir aqui, Marcelo, por favor. Vem aqui no meio, queremos... Vem aqui, meus amados presbíteros. Quero chamar a igreja para também estender as suas mãos. Vamos orar, irmãos. O Marcelo é um servo do Senhor, sua família também é temente a Deus. A igreja, movida pela direção do Senhor, o elegeu para este ministério. Ele está aqui com temor e graça, com muito temor, queridos. Ele está com o coração dizendo: Senhor, eu estou aqui por causa da tua vontade. Não é algo que eu almejava no meu coração, mas é o Senhor que me chamou, então eis-me aqui. É o coração do Marcelo, é a oração deste homem, queridos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor. Nós abençoamos e declaramos, ó Deus, o Marcelo ordenado ao ministério do presbiterato, Senhor, que cremos que a unção do Senhor já está sobre ele.
E nós cremos, Deus, que o Senhor usará a vida deste homem como um canal nas suas mãos, para juntos pastorearmos esta igreja tão abençoada que o Senhor nos confiou, Pai. Nós cremos que o Senhor deixa a ele, Pai, autoridade, unção. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, junto e à frente com o conselho, Senhor. Declaramos a bênção, Senhor, sobre a vida do Marcelo, sobre a sua casa, Senhor. Nós o abençoamos e declaramos, Senhor, abençoado, ungido, consagrado ao presbiterato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. É investidor do Marcelo, presbítero Marcelo. Mas temos aqui os nossos irmãos que também com o coração disposto, dizendo: eis aqui a minha vida, não é, Luiz Carlos? E quero chamar a igreja também a estender suas mãos. Orem por esses irmãos queridos, o Gabriel, o Éder, o Luiz Carlos, o Marquinhos, o Tiago, o Tagli, o Elias, o Enio. Senhor, eis aqui, Pai. O Senhor mais uma vez tem confiado a eles, ó Pai, dizendo: olha, ainda há propósito através de vocês. Ainda não findou o tempo. Não é tempo de parar. Há mais o Senhor ainda para fazer através da vida de vocês, queridos. Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos neste conselho, os presbíteros, Senhor, homens tão vulneráveis assim como sou, mas são homens aos quais o Senhor conhece e pastoreia, são corações ensináveis. E nós abençoamos, ó Pai, que o Senhor dê a eles e a nós sabedoria, discernimento do alto, para cumprirmos firmemente o seu propósito. E a nossa oração, meu Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não atrapalhar os teus planos sobre a tua igreja. Como conselho, Pai, nós queremos declarar: Senhor, ajuda-nos a não atrapalhar o que o Senhor deseja fazer com a tua igreja. Nos dê sabedoria, discernimento e muito temor, para que sejamos zelosos em tudo aquilo que vier em nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e cobrimos, ó Pai, este conselho com a tua graça, tua presença e as bênçãos do Senhor. Oramos e o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Louve a Jesus com a salva de palmas, irmãos, por este conselho. Deus abençoe, meus amigos. Glória a Deus. Da mesma forma, irmãos, vem de conta esses irmãos aqui, vem abraçá-los. Parabéns, tá juntos. Diferente. Isso, igreja. Abraça esses irmãos. Pode fazer isso nesse momento aqui. Aleluia. Você pode parar um momento no encerramento do culto também. Glórias a Deus. Deus abençoe, meus amigos. Meus irmãos, nós tivemos semana retrasada um encontro maravilhoso em Caiobá, no Sesc Caiobá. Foi algo maravilhoso. A gente tivemos lá reunidos com 60 casais. Foi algo maravilhoso que o Senhor moveu naquele lugar. E nós vamos pouco resumir do que aconteceu lá, desde que aconteceu aqui na preparação também, através de um vídeo. Eu gostaria que a igreja se atentasse a este vídeo, que há de comunicar aquilo que desejamos que a igreja possa testemunhar de grandes coisas que o Senhor fez nesses dias. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos
Entregaremos ao Senhor minha casa, não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Te serviremos, Senhor. Te serviremos, te glorificaremos, Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele, é Ele, o amor que alcançou a minha. Aleluia! Glórias a Deus! Maravilhoso! Quero chamar aqui o Valdenir e a Rosângela, por favor, queridos, e coordenam a rede de casais. Olha, eu vi ali o pessoal, várias fotos, o pessoal com bicicleta, o casal muito bonito, mas eu não recordo o pessoal ter andado tanto assim de bicicleta. Eu estou imaginando que foi só para tirar foto, viu, irmão? Não sei não, mas... Brincadeira, irmãos, foi muito maravilhoso, né? Cada detalhe, né, queridos? Boa noite a todos. Nós estamos hoje com a gratidão, primeiramente a Deus, depois a todos que participaram dessa rede, que trouxe uma mensagem muito boa, que só basta a gente crer e praticar o que foi falado lá. Então a gente crê que Deus tem muito a fazer ainda na vida de cada casal que está aqui. Nós agradecemos também a toda a rede que participou com a gente, que nos ajudou, todos. Nós estamos gratos, né? Então nós louvamos a Deus neste momento, porque vocês viram, né? Teve palestra, teve palavra, ministrações, mas também teve lazer, né, pastor? Um tempinho bem gostoso ali, juntos os casais. E nós sabemos que o quanto é importante o casal investir no seu casamento. Então, por isso a gente faz esse encontro, nós fazemos outros trabalhos na igreja, porque nós sabemos a importância de se investir no casamento. E a gente louva a Deus porque o Senhor nos permitiu estar lá. E você que foi casal, você que abraçou essa causa, né, abriu mão do seu tempo, às vezes, estar em casa com seus filhos. Eu sei que Deus, o Senhor, abençoou grandemente a vida de vocês. E tudo que aconteceu ali, né, vocês vão levar assim para toda a vida, porque foi grandes coisas, grandes bênçãos do Senhor naquele lugar. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um, né, que o Senhor continua nos abençoando, nos usando poderosamente, mais e mais, na obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu posso falar como pastor, que quando se trata seja de um retiro, seja de um encontro,
um trabalho de uma rede, de uma organização, ninguém mais se doa do que aquelas pessoas que assumem uma liderança, que assumem a coordenação, que ficam mais de frente coordenando, organizando. Eu posso garantir que são aquelas pessoas que dormem tarde, levantam cedo, que ficam o dia inteiro conectado, esquece, né, deixa por um lado os seus afazeres para focar, dedicam em oração, é aqueles que estão em contato. E eu quero testemunhar aqui, né, testificar isso, quanto que esse casal, junto, é claro, com toda a equipe, se engajaram, serviram de uma forma tão bonita. Não só na preparação, mas também lá, quem os casais que estiveram lá sabe disso. Que quantas vezes, né, nós desfrutamos talvez de um momento ali mais de tranquilidade, lazer, e eles ali, né, pensando no próximo momento, conectado em tudo, não é? E eles prepararam lembrancinha para todo mundo. Sabe, o único casal que não recebeu nada lá, foram eles. Tipo, fizeram tudo certo, o casal, eu falei, gente, e vocês? Eu falei, opa, isso não vai ficar assim não, temos que honrar quem honra. Então nós queremos também uma expressão de honrar a vida de vocês, irmãos, e dar uma lembrança como um sinal de reconhecer a disposição, a entrega de vocês neste ministério de trabalho, viu, meus amigos e irmãos? Aqui minha bênção preciosa, Jesus. Com muito carinho, irmãos, vocês também merecem honrados também, tá? Conforme combinado. Esse louvor agora que nós vamos entoar, gente, leve para sua casa, faça uma oração agora com esse louvor, né? Dá a mão para o seu maridinho aí do seu lado e vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Esse louvor falou muito ao nosso coração lá no encontro, tá bom? Deus abençoe cada um. Muito obrigada, igreja. Glórias a Deus. Eu quero chamar primeiramente os casais que foram, se coloque de pé. Só os casais que estiveram lá no encontro. Oh, glória a Deus. Que bom ter vocês aqui. Que bom estarmos juntos em nome de Jesus. E vamos continuar. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. E quero chamar também agora toda a igreja. Nós vamos entoar juntos essa canção tão linda, tão bonita, para exaltar o nome do Senhor Jesus. E também queremos nessa oportunidade conceder a você que deseja partilhar deste momento através do seu louvor financeiro, trazendo os seus dízimos, suas ofertas. Também nós podemos fazer isso durante este momento, mas eu quero que você declare essa canção sobre a sua casa, sobre a sua família, e juntos vamos também fazer este ato de adoração ao Senhor com os nossos dízimos, também com as nossas ofertas. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor antes de tudo. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito coisas lindas na história de muitos casais, nas famílias estão sendo abençoadas, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, em nome de Jesus, pela instrumentalidade que o Senhor tem levantado, Senhor, Valdenir, a Rosângela, com toda a equipe, neste ministério da rede de casais. Te louvo, Senhor, por cada coordenador que está à frente do trabalho das redes, e queremos, ó Pai, no teu altar consagrar nossa casa ao Senhor. Que essa canção seja uma declaração conforme a tua palavra, em nome de Jesus, que nós oramos, também abençoamos cada dizimista, cada ofertante que tem expressado a sua generosidade ao Senhor. Oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém, glórias a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada.
está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em quem minha casa está firmada, Ele.
declarar, meu Jesus. Meu Jesus, eu te dou meu lar, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Aleluia! Glórias a Deus. Essa é a verdade, Pai. Nós queremos viver, não somente em nossa casa, mas também declaramos em toda a nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos amados. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Sérgio Louvor, viu, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês, meus amados. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos, neste momento. Eu quero chamar você com muita sede e fome a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Hoje nós iremos falar da quinta carta designada à parte do Senhor à igreja. Nesta noite nós iremos falar no capítulo 3. Eu chamo você para abrir o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Capítulo 3, nós iremos falar sobre a igreja em Sardes. Capítulo 3, Apocalipse. Leiamos atentamente, irmãos meus, a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei com o ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós lemos a Tua palavra, mas nós te pedimos, por favor, nos dê entendimento, nos dê clareza, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, de forma alguma ela seja distorcida. Não queremos entendê-la conforme o nosso próprio entendimento, não, mas sim conforme o Teu Santo Espírito, que há de iluminar e abrir nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos para ouvir atentamente e tocar nosso coração. Nós oramos e pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa cidade em Sardes, ela tem pelo menos, ou resumidamente, algumas 5 características. Eu gostaria logo de introduzir para termos melhor conhecimento do contexto da época em que foi escrita essa carta, esta comunidade que se encontrava na cidade em Sardes. Todas essas cidades hoje não têm o mesmo nome, mas todas elas são na Turquia, né? Elas são hoje alvos de visitação. Muitas pessoas vão lá para conhecer onde que foram essas igrejas que antigamente, né, na Ásia Menor, onde que era conhecida, ou melhor, onde que eram aquelas igrejas que o apóstolo Paulo tanto visitou.
e tem muitas histórias. Eu particularmente tenho vontade também de conhecer, né, Turquia, e especialmente esses lugares onde essas igrejas habitavam. Sardes, por exemplo, tem muitos documentos hoje em dia que nos traz bastante clareza sobre a história dessas cidades atualmente, como elas estão. Mas o que vale entender, antes de tudo, é o sentido espiritual que o Senhor deseja comunicar para mim e para você também hoje. No entanto, é válido reconsiderar alguns pontos históricos, principalmente daquele tempo. A primeira coisa que vale compreender é que a cidade de Sardes chegou a ser uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Ninguém prevalecia de cidade, de prosperidade, do que essa cidade. Era palco ali de um rio muito conhecido na época, em que havia até mesmo ouro, e as pessoas migravam para lá, e isso se tornou uma cidade próspera, muito rica. E a primeira cidade a cunhar moedas de ouro e prata foi em Sardes. Habitava também nessa cidade uma importante comunidade judaica, e tinha também ali as suas tradições. No entanto, essa cidade, que era um palco do mundo todo, que todos desejavam morar nessa cidade, porque era uma cidade muito próspera, muito rica, em 17 depois de Cristo, ela foi arrasada por um terremoto e reduziu a cidade em ruínas, totalmente em ruínas. E aquilo que era algo que se orgulhava a cidade, se tornou em ruínas, realmente, para dizer que por mais que o homem pode construir, pode edificar, isso de forma alguma não se sustenta, porque não existe estabilidade neste mundo. Ainda que o homem possa edificar, construir tantas coisas, e essa cidade é um reflexo dessa afirmação, que não existe estabilidade, no sentido que tudo realmente vai passar, como essa cidade, que era palco de orgulho até mesmo de tantas pessoas, tornou-se em ruína. Logo se despertou um imperador romano, Tibério, que assumiu o governo dessa cidade também, reconstruiu ela com a seguinte condição. Qual a condição? Que construísse um templo, e este templo houvesse ali um monumento em honra e homenagem ao seu nome, à sua pessoa, e também aos deuses a quem eles atribuíam a adoração. Essa foi a condição que ele exigiu. E resumidamente, assim se trata, ou era conhecida a cidade de Sardes, onde nasceu ali a igreja do Senhor Jesus. Não temos um nome específico de quem foi o fundador também dessa igreja, mas tudo há confirmações, pelo menos de entender pela Bíblia, que foi também de influência do apóstolo Paulo, que ministrou, pregou o evangelho nessa região, e de alguma forma a palavra do Senhor também chegou até a cidade de Sardes. Quando o Senhor se refere no primeiro versículo aos 7 espíritos, o que significa isso? Essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Se você abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo 4, vai ter a seguinte afirmação, que existe apenas um espírito. Ora, então a Bíblia está se contradizendo? Não é isso. Na realidade, esta palavra 7 espíritos é uma ênfase da importância do Espírito de Deus na igreja. O número 7 também, ele traz é um número simbólico na Bíblia. Ele tanto traz uma indicação de plenitude, de ser pleno, integridade. O número 7 tem esse intuito, tem este significado. Então, dizer os 7 espíritos está se referindo a uma ênfase da plenitude do Espírito de Deus sobre a igreja. E uma segunda definição sobre os 7 espíritos, também pode-se dizer, quando olhamos em Isaías 11, verso 2, é uma referência às 7 características-chave da obra da capacitação do Espírito de Deus.
são 7 características do Espírito de Deus que age e opera sobre a igreja. E olha, você pode contar ali: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Não são 7 espíritos, mas é a atuação, as 7 características do Espírito Santo sobre a igreja. Irmãos, e quando entendemos também, ou melhor, como entender quando se refere, ainda neste versículo, está se referindo aos 7 espíritos e às 7 estrelas. O que significa isso? As 7 estrelas, ela tem uma ênfase que podemos olhar em Apocalipse 1:20, que está fazendo menção dos mensageiros da igreja, ou seja, os pastores a quem Deus havia confiado. É uma junção para dizer que a igreja do Senhor, ela é eficiente pela ação do Espírito Santo, através de líderes íntegros a Ele, íntegros, fiéis ao Senhor. Lembram que semana passada falamos que quando Jesus ele se revela, logo nos primeiros versículos, é a mensagem que ele já está querendo comunicar para a igreja. Então, logo nesses versículos, ele está comunicando uma coisa importante sobre essa igreja, que ela está vulnerável. Tanto a ação do Espírito de Deus e também de pastores ou líderes fiéis. Já está dizendo, olha, o que se trata, o assunto é isso. Pela revelação do caráter de Cristo à igreja, onde dá ênfase do Espírito de Deus e aos líderes a quem o Senhor confiou a ela para pastorear. Meus irmãos, sinceramente, qual é a pior coisa que possa dizer sobre a igreja? Eu não estou me referindo em falar mal de uma igreja. Mas qual é a pior coisa ao dizer, olha, infelizmente o que eu estou dizendo não é reflexo do que é uma triste verdade. É muito bom nós afirmarmos as coisas, por exemplo, quais coisas boas nós podemos falar da igreja. É muito bom ouvirmos isso, aprender com outros irmãos, aprender com tantos irmãos que estão engajados, mas qual é a pior coisa que se possa ouvir da igreja? Qual é a pior coisa, queridos, que se possa ouvir da igreja? Sabe qual é a pior coisa? E foi Jesus que disse para a igreja que estava em Sardes: a pior coisa que se possa dizer de uma igreja é que ela está morta. Ela está morta. Foi exatamente esse diagnóstico que Jesus, Ele tudo vê. Nós enxergamos muito bem a igreja de fora, e nós como igreja estamos aqui dentro, mas algumas pessoas podem ter uma ideia como que é aqui dentro, não é? Ou você pode olhar algo e ficar imaginando, como deve ser lá dentro, se lá fora já é bonito, já é organizado, e assim temos algumas considerações. Jesus, ele disse: conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, essa igreja, ela não tinha erros doutrinários apontados pelo Senhor diante de outras igrejas. Não havia falsos ensinos, como foi repreendida outras igrejas. E também essa igreja não estava passando por perseguição, sofrimento, por conta da sua fé, da sua integridade ao Senhor. Não há uma repreensão como em outras cartas. Por quê? Porque a igreja estava morta. Estava faltando vida, vitalidade, espiritualidade. Era uma igreja que só tinha uma fachada. Eu quero pensar com vocês, irmãos meus, considerando diante disso, o que pode matar uma igreja rapidamente. E quando eu falo igreja, eu quero que você pense sobre a sua vida espiritual. Podemos também adaptar essa pergunta: o que pode levar um crente a morrer espiritualmente? O que pode levar um cristão a esfriar na sua fé?
O que pode levar uma igreja como comunidade, o que pode levar um crente convertido ao Senhor, seja poucos anos ou muitos anos, mas esfriar espiritualmente. O que pode levar uma pessoa a esfriar na sua fé, e nós enxergamos isso tanto pela palavra de Deus, pessoas que outrora eram fervorosas na fé, e um dia se fecharam para a palavra do Senhor, e não é diferente em nossos dias, em que enxergamos pessoas assim, com o coração endurecido, nem parecia que era tão crente, fiel ao Senhor. Por que esfriou? É possível esfriar e rapidamente? Meus irmãos, a primeira coisa que me salta quando olho esse texto e o Senhor falando ao meu coração, a primeira coisa é quando há um prezar por uma reputação, mas sem realidade. É exatamente isso que a igreja estava, de alguma forma, se acomodando. Elas tinham uma reputação de uma igreja viva. Uau, que igreja impactante! Ou que homem, que mulher vibrante, sua fé abençoa, edifica tanto. Tinha uma reputação de alguém que foi até mesmo uma bênção. E essa igreja, um dia, ela construiu uma imagem de uma igreja servidora, de uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que adorava o Senhor. Características essas que nós também identificamos ou desejamos identificar. No entanto, irmãos, eles estavam prezando somente por uma reputação. Não era a realidade. Era apenas uma reputação. Eu não sei se você já se frustrou quando criou uma expectativa de conhecer algo pela reputação, pela fama. Aí quando você foi conhecer, fala, o que era isso aqui? Eu já me deparei já com algumas experiências assim. Me falaram de certo lugar, não convém dizer o nome aqui, e quando, de tanto falar, eu tive a oportunidade de conhecer. Quando eu cheguei e disse, não é possível, estou num lugar errado, saí para fora ali, será que é aqui mesmo? Me falaram tanto e era totalmente diferente daquilo que, ou seja, era apenas o nome. Ou algum produto, algum cardápio, e você fica assim, meu Deus do céu, deve ser o melhor da terra esse negócio. Aí vem às vezes até uma caixinha escrita assim, abra-se e surpreenda-se. Aí você, surpreendeu mesmo, porque primeiro olha que tem. Aí você vai experimentar aquele negócio. Misericórdia, véio. Não é tão que eu imaginei assim não. Não é o tanto que falaram. Às vezes nós criamos realmente, irmãos, uma reputação de algo, ou vendemos algo e as pessoas podem comprar a ideia e cria-se uma expectativa. E quando experimenta, mas na realidade é diferente. Isso se aplica também à nossa caminhada de fé, queridos. Nossa caminhada como igreja. Se aplica também em pessoas frustradas quando finalmente elas conhecem suas referências. Porque só viu na televisão, só viu nas redes sociais e quando finalmente, eu quero conhecer aquela pessoa. É uma referência para mim. Talvez um jogador de futebol, talvez um ministro de louvor ou algum outro artista da área e finalmente conhece. Aí você fica frustrado, que coisa, pelo menos a imagem que transmitiu não foi toda aquela imagem que eu imaginei somente na mídia. Que estranho, a pessoa demonstrou uma certa ignorância ou uma certa soberba, não foi boa a sua experiência pelo contato com uma pessoa, ou seja, só tinha nome, só tem nome, mas não é a realidade aquilo que transmite. E essa é algo que chama muita atenção, irmãos meus, quando a igreja, ela cai neste engano, em que ela se torna uma igreja só de nome. Olha, tem um nome, hein? Nós temos história. Glória a Deus, irmãos. Inclusive o pastor Daniel até falou isso ontem aqui, algo interessante. Nós temos uma história, igreja. Mas, irmãos, nós não podemos ficar na sombra da igreja. Olha, homens que pastorearam essa igreja, foi tão relevante. Sim, homens de Deus, tanta liderança, Deus levantou essa igreja, mas nós não devemos ficar na sombra espiritual dessas pessoas. Um dia eu fui mais firme do que eu sou hoje, mas, irmãos, não podemos ficar somente com referência a um passado glorioso. A tristeza que olhamos para essa carta é que a igreja em Sardes estava refletindo a cidade. A cidade se vangloriava
de um passado glorioso. E a igreja também estava se vangloriando de um passado glorioso, mas não sensibilizava para perceber a miséria espiritual atualmente. A realidade atual. Se vangloriava, olha, sabe meu nome, sabe de quem eu sou, mas não se vangloriava de perceber que não é mais realidade. É só um nome. É assim que a gente percebe pessoas na sociedade que se orgulham do seu sobrenome, família tal, da tradição e tal. E você realmente ouviu muito a tradição dessa família, aí você vai conhecer a pessoa, misericórdia, você deve ser desviado dessa família. Ou você desviou o valor dessa família, só tem um sobrenome, só tem um nome, mas a realidade é outra. E será, irmãos meus, quando nós nos identificamos como um servo de Deus, filho de Deus, ou crente evangélico, é somente de nome? Só de nome, irmãos. E outra coisa que nos chama, irmãos, bastante atenção, como a igreja morre rapidamente, é a falta de integridade ao Senhor. Olha o versículo 2, a parte B do versículo. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Não são íntegras. O que leva uma igreja a morrer sutilmente, irmãos, ou que leva uma pessoa, um cristão, numa frieza espiritual, é a falta de integridade. É não servir ao Senhor de inteireza de coração. Não entregar totalmente seu coração. Não estar servindo ao Senhor integralmente, de todo o seu coração. Falta de integridade ao Senhor. Isso leva uma igreja, isso leva um crente a esfriar na fé. E com Jesus ele disse que está morta essa igreja, morta no sentido espiritual. Morte espiritual. A terceira coisa que leva uma igreja a morrer espiritualmente, irmãos, de uma forma tão rápida, é a falta de santidade ao Senhor. No verso 4, Jesus ele disse: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. As vestes têm o sentido de caráter, tem um sentido de pureza, tem um sentido de santificação, de consagração ao Senhor. E se está dizendo que tem poucas pessoas que não se contaminaram, é porque muitas se contaminaram. Muitas estão sujas suas vestes, estão fundadas em pecados, estão distantes da presença do Senhor, corromperam suas vestes, sujaram, voltaram para a lama do pecado, estão se permitindo a influência do mundo outra vez, voltaram aos antigos hábitos, sujaram as suas vestes. Quando você recebe a veste, é também um revestimento de uma identidade que você tem agora em Deus. A falta de santidade, irmãos, isso leva uma pessoa a esfriar na fé. Uma igreja pode morrer espiritualmente quando despreza aquilo que é consagrado a Deus, quando não consagra a sua vida ao Senhor. Ainda que não seja simpático essa palavra santidade para a igreja, mas é muito popular no reino. O reino de Deus requer santidade, igreja. O reino de Deus desperta e quer que desperta a igreja para viver em santidade, santificação ao Senhor. É você entender que mesmo vivendo neste mundo, trabalhando, atuando neste mundo, mas você pertence ao reino de Deus, que você é um cidadão dos céus aqui na terra. Que precisamos, irmãos, vivenciar uma comunhão plena com o Senhor e pregar pela nossa atitude que somos separados para o Senhor Jesus. Separados para o Senhor Jesus. Diante disso, irmãos meus, quais são os conselhos de Cristo para uma igreja que está morrendo espiritualmente? Ou talvez você se identificou: olha, eu estou morrendo espiritualmente. Estou vindo somente pela graça, Senhor, na igreja, buscar a Deus. Estou distante. Qual é o conselho do Senhor? E qual foi exatamente o que o Senhor disse para essa igreja? Na própria carta, o Senhor está dizendo o conselho para que essa igreja venha viver para Ele outra vez. Volte a viver ao Senhor. O primeiro conselho da palavra é: sejam vigilantes.
Ou seja, acordem, fiquem vigiando, despertem. O conselho do Senhor é para que a igreja, olha, mantenha vigilância, mantenham cuidado, tenham zelo, fiquem atentos. Essa é uma palavra tanto para quem já está distante, como aqueles que estão firmes. Porque Jesus, ele diz que nós devemos orar e vigiar. Temos que vigiar, e a palavra do Senhor diz que nós devemos ficar muito atentos. E Jesus ainda nessa carta vai dizer: senão virei a vocês como um ladrão, se vocês não vigiarem. Ou seja, isso é um sinal de um juízo de Deus. Jesus está dizendo que eles há de vir sobre a vida deles, quando eles menos esperar, isso no versículo 3, se você estiver com sua Bíblia, por favor, olhe na parte B do versículo. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Isso é sinal do juízo de Deus. Um juízo de Deus. Olha, o Senhor está dizendo: vigia, sejam vigilantes. O Senhor está dizendo: olha, acorda, pare de viver com esse orgulho religioso, pare de ver a sombra espiritual de um bom tempo, liberta-se de um saudosismo religioso. Aquele tempo. A questão é, a sua vida hoje é uma realidade daquele tempo. Porque nós vamos entender, irmãos meus, algo tão importante nessa noite, porque nem tudo vai depender somente de uma liderança consagrada ao Senhor. A segunda coisa, o que o Senhor nos dá o conselho é: fortaleça o que ainda resta. Fortaleça o restante que estava para morrer. O Senhor dizendo: olha, fortaleça. Como se aplica a nós isso, irmãos? Olha, talvez tem coisas na nossa vida que está morrendo, mas pelo menos há pelo menos um pingo de sensibilidade, alguma consideração no seu coração pelo temor de Deus. Há algo ainda que traz você, que faz você não desistir da presença. O que é? Fortaleça isso. E o Senhor também está cuidando daqueles que estavam lutando para não morrer espiritualmente, e dizendo: fortaleça aquelas pessoas. Como que Jesus olha, irmão, para uma igreja, e olha não somente o coletivo, mas de uma forma individual. Ele sabe aqueles que pertencem a Ele. Sinceramente, irmãos meus, o que está morrendo na nossa vida, mas o Senhor dizendo: olha, fortaleça. Para não morrer espiritualmente, nós temos que entender: vigia e fortaleça. A fé que recebemos no Senhor, irmãos, nos despertou para crer a palavra, crer nos planos do Senhor, mas ela precisa agora ser alimentada, a nossa fé. A nossa fé precisa ser alimentada, irmãos. Ela não se sustenta se não for alimentada. Temos que buscar ter uma disposição no nosso coração pela palavra do Senhor. O terceiro conselho da parte do Senhor, Ele diz: lembra-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o. O que o Senhor está dizendo, um conselho para essa igreja: voltar à vida, voltar a viver, é para repensar as verdades espirituais que receberam. Lembre-se da verdade, lembra das promessas, lembra-se de uma palavra do Senhor. Irmãos, uma das coisas que me traz a memória da palavra do Senhor, quando eu ouvi com meus 7, 8 anos, ao ser evangelizado a minha casa, através de uma missionária que já está com o Senhor, Ana Silva, uma serva de Deus. Ela nos deu uma Bíblia, a mim e aos meus irmãos. Eu gosto de contar isso, irmãos, porque eu não esqueço e não devo esquecer. Ela nos deu uma Bíblia, e ao entregar a mim e aos meus irmãos, ela disse o seguinte: Rodrigo, Deus tem um plano na sua vida. Conheça essa palavra, fique firme nessa palavra. Deus tem um plano na sua vida, e eu não esqueci, irmãos. É uma das verdades que eu fico lembrando, Senhor. E não é somente lembrar, mas é obedecer. Porque às vezes nós lembramos, mas insistimos em pecar. Lembramos, mas somos teimosos ainda. Lembramos, mas ainda estamos pagando para ver. O que vai acontecer, será? Não, o Senhor está dizendo:
repense nas verdades espirituais e obedeça. Lembra da palavra que você recebeu do Senhor e obedeça. Seja uma palavra no encontro de casais que você recebeu da parte do Senhor, seja em um retiro que você participou, seja em um culto, numa célula que você recebeu a palavra do Senhor, algum lugar que você recebeu a palavra de Deus. O conselho do Senhor é: lembre-se disso, porque uma das coisas que leva uma pessoa a morrer espiritualmente, afastar da comunhão com o Senhor, é esquecer da palavra, é perder a consciência da palavra. É por isso que nós devemos mergulhar na palavra do Senhor diariamente, para manter tanto o nosso coração incendiado, como também uma consciência sensível à presença do Senhor. Outro conselho que o Senhor nos dá, irmãos, é o arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. O arrependimento que nos leva a uma vida espiritual saudável. É o arrependimento que leva-nos, irmãos, a ter uma comunhão plena com o Senhor. Olha, duas coisas que uma igreja precisa zelar em toda a sua história. IPI Sertanópolis, 92 anos, ouça isso. Duas coisas que jamais devemos perder. Primeiro, a liderança do Espírito Santo sobre a igreja. Liderança do Espírito Santo. A sensibilidade do Senhor, através de homens e mulheres ungidas do Senhor, movidas pelo Espírito Santo. E segunda coisa que a igreja jamais deve perder é a sensibilidade ao pecado, para que assim possa se arrepender. Ou seja, a igreja precisa ter uma vida de quebrantamento, arrependimento, confessar os pecados diante do Senhor. Pergunta que eu faço é: quando foi a última vez em que você teve esse momento com o Senhor de confessar os pecados a Ele em arrependimento? Não é uma oração simplesmente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Não é uma oração, irmão, engessada. Não é uma oração, por mais que seja impactadora, do Pai Nosso, e eu orei, e nessa oração inclui: perdoa os meus pecados. Não. É realmente você sentir uma tristeza grande, ter pecado contra Deus, sentir a pior coisa, de sentir realmente assim uma angústia: Deus me perdoa, eu pequei contra o Senhor. Quando foi a última vez que você teve este momento com o Senhor, queridos? Quando se deu isso? Faz muito tempo. Claro que o temor do Senhor vai se aperfeiçoando mais na nossa vida, irmãos, mas como nós precisamos estar sensíveis, irmãos, a se arrepender. Duas coisas tão importantes: a liderança do Espírito Santo, irmãos, e uma vida de arrependimento. Isso estava longe da igreja lá em Sardes. Arrependimento? Não havia. Por isso o Senhor está chamando para se arrepender, porque não havia mais arrependimento na igreja. Não havia mais confissão de pecados pelos pecados da igreja, muito menos pelo mundo. Se a igreja não confessa seus próprios pecados, como ela vai interceder pelos pecados do mundo, da cidade? Arrependa-se, é confessar os seus pecados e deixá-los. Arrependimento. Duas coisas tão importantes, irmãos, no ministério do Espírito Santo: e um coração quebrantado, arrependido na presença do Senhor. Eu preciso, irmãos, concluir fazendo a seguinte consideração: que o Senhor, Ele tem recompensa para os seus fiéis, para os filhos fiéis. Verso 4 diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Elas andarão comigo. Irmão, preste atenção numa coisa: o cenário dessa igreja era uma igreja que estava numa decadência espiritual. No entanto, havia lá entre essa comunidade algumas pessoas que não esfriaram na fé. O que isso significa? Como se aplica para nós hoje? Se aplica o seguinte: às vezes nós queremos que vá de lugares do mundo, em tantos lugares, e dizer: eu tenho que sair de lá, senão vou morrer espiritualmente. Eu tenho que sair daquele lugar, eu tenho que me afastar, porque eu vou morrer espiritualmente. Interessante que essa igreja,
havia nela, parte delas, uma decadência espiritual, e certamente era a maioria, porque Jesus diz, poucas pessoas que não se contaminaram, poucas, que não se contaminaram, que elas estavam lá e não morreram espiritualmente, estavam elas lutando para manter a sua convicção, a sua fé em Cristo, elas não estavam mortas. Há um tempo atrás, algumas pessoas pediram socorro, em oração por elas. Elas pediram, pastor, pelo amor de Deus, nos ajude. Nós estamos morrendo. A igreja está morrendo. Eu tomei conhecimento do que se passava. O que era o problema da igreja? O pastor. Por quê? O pastor não orava, não gostava de oração, ou não chamava o povo para orar, não tinha vigília, não tinha reunião de oração, não tinha desafio para a igreja, não tinha fogo no altar para pregar a palavra, e a igreja estava morrendo, e os irmãos, as irmãs morrendo, e a palavra naquela ocasião disse, fique firme, persevere, o Senhor está ouvindo sua oração, reúna no seu quarto, clama ao Senhor, reúnam vocês três aqui, comece a orar, mantenha essa chama acesa no coração de vocês, e ore pelo pastor também, ore pela liderança, ore, e Deus fez um mover naquela igreja. O que aconteceu? O pastor foi transferido, não enxergou propósito nenhum de estar mais lá, Deus tratou, removeu, e colocou lá um servo, temente, crente, homem de oração. Resumindo, a igreja está em chamas por Jesus, estão orando, clamando ao Senhor, irmãos, clamando, faz entender, irmãos, que por mais que nós podemos passar, às vezes, olha, que sufoco, não tem mais esse entusiasmo, onde eu estou, é um sufoco para mim manter a minha fé, é possível, não se contaminar, isso vai depender do quanto você zela pela presença de Deus na sua vida, em qualquer lugar, queridos, é para dizer para nós a mensagem, o que está dizendo é, a responsabilidade de manter as chamas na presença do Senhor é sua. Se você se esfriar, se contaminar, não é pelos outros que são distantes, frios, e não levam Deus a sério, é a sua escolha, de se contaminar também. Ah, não foi fulano que me contaminou, por coisas do mundo, não, foi minha decisão de se permitir contaminar. Pode me influenciar, mas não pode me obrigar. Nós temos influências, irmãos, a questão é, que decisão vou tomar? Você tem influência no seu casamento? Que decisão que você vai tomar? Você tem influência como homem de tantas coisas, tantas áreas na sua vida. Você, minha irmã, tem influência na sua vida também como mulher. A questão é, que decisão que você vai tomar? Você tem influência, meu irmão, minha irmã, de esfriar na fé. Mas você não é obrigado a esfriar na fé. Você não é obrigado a romper seu casamento. Você não é obrigado a ficar distante do coração dos seus filhos, ainda que por algum motivo você receba a influência do maligno para que isso aconteça. A decisão é sua, a decisão é minha. A culpa não foi do influenciador, mas sim foi a minha decisão, porque eu poderia muito bem ter mantido a minha aliança com Jesus, eu poderia muito bem ter mantido as minhas vestes limpas, não ter me contaminado, não ter me sujado, não ter me esfriado, porque afinal de contas, olha o quanto que Deus tem feito por mim, olha o favor de Deus naquela cruz, olha o que eu tenho experimentado no Senhor, em um culto, num retiro, numa cela, num encontro, olha o quanto eu provei da bondade de Deus. Agora, a culpa é de quem, irmãos? É de quem está influenciando de fora, de quem está frio na fé, de quem está morno, de quem está desanimado, está sendo incrédulo, que está sendo crítico com a igreja. Não, irmãos, a questão é a minha decisão. Eu deparo com pessoas magoadas com a igreja, eu deparo com pastores cansados com a igreja, eu sei de pastores que abandonaram o ministério, eu sei de pastores que estão com a sua família doentes por conta da demanda da igreja, eu conheço tantos motivos de pessoas que abandonaram o ministério, irmãos, mas nada disso vai me influenciar, porque é o Senhor que me sustenta, e eu tenho uma decisão tomada de servir ao Senhor todos os dias da minha vida, eu, a minha casa, servir a Ele.
Agora a influência de fora, mais um desanimado, aquele está triste, aquele está influenciando para desanimar, quer abrir nossos olhos para enxergar o pecado da igreja. Irmãos, qual vai ser a sua decisão? Porque influências de pessoas desanimadas, que perderam a visão do reino, que perderam a visão espiritual, tem muita gente chateada com a igreja, muita gente chorosa por aí, muita gente melindrosa, muita gente que não cresceram na fé, mesmo tendo muitos anos. Você tem que olhar para Jesus, e olhar, ainda que sejam poucos, que estão olhando para Jesus, e superando qualquer diferença, qualquer divergência, e olhando para Jesus, e mantenham seu coração firme em Jesus, que querem somente ouvir uma coisa da parte do Senhor Jesus: eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Isso que importa, irmãos, nossa vida, isso que incita a perseverarmos. Estes andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Amém, meus irmãos. Preciso concluir, enquanto isso, os de louvor vão se posicionando aqui, por gentileza. Irmãos, isso me despertou meu coração nessa manhã. A igreja não pode se tornar em monumento. Não deixe que a sua fé se torne em monumento, de somente lembrar de algo e é distante. A igreja se tornar monumento, nós podemos fazer menção de vários lugares em várias nações, como em Toronto, Canadá. Nós temos literatura de países, de cidades que foram consumidos por um avivamento poderoso de Deus. E pessoas viajam para lá para conhecer. Uau, aqui que foi aquela rua Azusa, onde foi que aconteceu aquela casa de oração, onde aqueles jovens começaram a orar e teve um despertamento em que as pessoas saíram da cidade toda confessando seus pecados, os bares foram fechados, as pessoas dominadas pelos vícios abandonaram os vícios, se entregaram para Jesus. Houve um despertamento poderoso. E onde está isso? Está aqui, o monumento é isso aqui. Mas onde está o avivamento todo? O avivamento só tem uma reputação hoje, só tem uma fama, só tem uma reputação, é um monumento. E é com triste, irmãos, que é visitado esses lugares, casas, em que só tem marcas, poeiras, de algo que foi o movimento dos céus, e por algum motivo as pessoas deixaram esfriar, foi deixando de lado, foi trocando as prioridades. Uma igreja, irmãos, que apenas tem nome, mas por si está morta. Um cristão só tem nome de cristão, mas está morto espiritualmente. Que essa palavra comunicou seu coração nessa noite. Quero chamar vocês a lugar de pé neste momento, irmãos meus. Nós vamos ao Senhor em oração, e faremos isso também através dessa canção. Essa canção é uma oração declarando: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Tantas coisas têm tentado nos afastar de Ti, Jesus. Frieza, escuridão, Pai. Tantas coisas, Senhor, que tentam nos afastar de Ti. É uma dor que tenta nos afastar de Ti, Pai. É uma frieza, é um desânimo, Deus, que nos assalta. Meu Deus, nos ajude. Não queremos tornar, Senhor, uma igreja em monumento. Não queremos, ó Deus, viver apenas de uma sombra de um passado glorioso, ter uma fama de estar vivo, mas estar morto, sendo que importa o que estamos diante dos Teus olhos, Jesus. Declare essa oração em forma de oração, queridos. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração.
assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Escuta o meu. Senhor, é nossa oração. Preciso de ti. Este é o nosso clamor, Senhor. Distante de ti, Senhor, nós não podemos viver, não faz sentido viver. Não faz mais sentido viver, Pai, longe da tua presença. Pai, nós oramos para que o Senhor venha renovar a tua igreja, renovar aqueles que estão distantes, desalinhados com os teus planos, que estão perdidos no seu chamado. Pai, eu oro em favor que o Senhor venha renovar aqueles que estão morrendo espiritualmente.
Está morrendo, Senhor, a alegria de servir no ministério. Está morrendo, Senhor, o desejo de servir ao Senhor. Pai, eu oro, Deus, venha renovar essa chama. Venha renovar o entendimento, Senhor. Intercedemos também por famílias agora, Senhor. Eu quero que você ore, meus irmãos, e apresente diante do Senhor o que está morrendo na sua vida, o que está morrendo na sua casa. A sua fé está morrendo, a alegria do Senhor está se apagando, o desejo de servir ao Senhor integralmente está ficando distante. Ore ao Senhor, lute em oração agora. O que está contaminando a sua cabeça, o seu coração, a sua família, ore agora. Peça a misericórdia do Senhor. Clame ao Senhor o que está morrendo. Não importa o motivo que seja, porque nada vai nos tirar aquilo que é mais importante na nossa vida, irmãos, que é a presença do Senhor. Pai, nós não queremos tornar uma igreja de monumento. Não queremos, Senhor, que a nossa história seja conhecida de um passado glorioso, mas distante de uma realidade. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Fortaleça-nos, Senhor. Nós oramos, Espírito Santo. Continue governando a tua igreja, governando a nossa vida, a nossa casa. Espírito Santo, venha nos mover em oração, em arrependimento, Senhor, em quebrantamento, meu Senhor. Ah, meu Deus, nós clamamos agora, Pai, tua misericórdia. Vamos declarar, irmãos, essa canção: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não posso viver, Jesus, sem ti, sem a tua presença, Jesus. Oh, Jesus. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Sim, Pai. Não posso viver. Essa é a nossa oração, Senhor. Não vale a pena existir. Oh, Jesus, esse é o nosso clamor, Pai. Escuta o meu clamor. Este é o nosso clamor. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos meus. Receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a comunhão do Espírito Santo, continue sustentando a sua vida. Continue sendo derramado sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na bênção em nome de Jesus, irmãos. Louve ao Senhor, queridos.